Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Aleph do PET Ciência e Tecnologia e hoje na nossa aula de Química a gente vai trazer um pouquinho sobre o número de oxidação. Mas antes que a gente veja as regras de cálculo do número de oxidação, é interessante a gente saber que as reações de oxidação e redução, também chamadas de equação redox, equação de oxirredução também, elas nos cercam. Nos cercam, estão ao nosso redor todos os dias. Uma dessas reações é a de combustão, em que o oxigênio reage com o combustível, nesse caso aqui o combustível é a madeira, e a reação de oxirredução gera a chama, que a gente usa para cozinhar nossos alimentos, para gerar calor para alguns processos químicos industriais e entre outros. Outra reação de oxirredução que é muito utilizada é a reação de liberação de nitrogênio. É uma reação muito repentina que acontece dentro de airbags. Quando uma colisão é detectada pelo carro, essa reação é desencadeada muito rapidamente e é muito útil para salvar muitas vidas. Na ferrugem de um componente metálico, onde a gente pode ver também reações de oxidação e redução. Nesse caso, o ferro está oxidando e o oxigênio do ar é que está causando essa oxidação. Outra queima também é a queima de combustíveis também, é onde ocorre reações de oxirredução também, na utilização de água oxigenada no cabelo das meninas, ou de meninos também, caso gostem. No funcionamento de pilhas e baterias também, as equações de oxirredução vão fazer com que o fluxo de elétrons ocorra e a gente possa utilizar no controle do nosso videogame, no controle no radinho de pilha, entre outras coisas, tá pessoal? Então, um exemplo de uma equação de uma reação de oxidação e redução é essa aqui. Essa é uma equação de oxidação e redução bem simples, em que, nesse caso, o ferro, que ele está aqui inicialmente com carga zero, quando ele perde 2 elétrons, ele vai ficar dessa forma. Ou seja, quando ele perde elétrons, quando ele doa elétrons, ele vai estar oxidando. Já no caso contrário, no caso do cobre, ele recebeu 2 elétrons, ele ficou como cobre metálico. Isso se chama redução de elétrons. No caso, a gente pode observar quando o número de oxidação reduzir, ele reduzir, e assim por diante. Já ao contrário, quando aumentou, esse componente vai ser o que sofreu oxidação. Outro exemplo é o magnésio sofrendo oxidação através, nesse caso, do oxigênio. A gente sabe que o magnésio está lá na família 2A da tabela periódica. Como ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, que está representado aqui. Para que ele fique estável, é interessante que na última camada estejam 8 elétrons. Então, através da doação desses 2 elétrons, quando ele doar, ele vai ficar da forma 2+, ele vai ficar estável. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 2 do que perder os 6, para ficar com 2 elétrons na última camada. Então, uma reação de oxidação e redução acontece entre o magnésio e o oxigênio, em que esses 2 elétrons é doado para o oxigênio. Nesse caso, o magnésio, como ele está doando os elétrons, ele vai estar oxidando e o oxigênio vai estar reduzindo. Então, a gente pode notar que devido à transferência de elétrons, ocorreu uma mudança na carga elétrica dos componentes que a gente está avaliando. Então, essa carga é que a gente chama de número de oxidação. Então, o exemplo que a gente viu há pouco. O magnésio, ele precisou doar 2 elétrons para ficar estável. Ou seja, ele precisa apresentar carga 2+ para estar estável.
Então o NOx dele é mais 2. Já no caso do oxigênio, o NOx dele é menos 2, para esse caso anterior. Então, como é que a gente pode determinar esse número de NOx? Porque nem sempre vai ser tão fácil assim, tá? Em componentes iônicos, que é no caso do magnésio, nos metais alcalinos terrosos é mais fácil. Mas em ligações covalentes não é tão fácil assim. Então, é preciso algumas regrinhas para que a gente consiga determinar esse número de NOx, número de oxidação. Então, primeira regra, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. O que é uma substância simples? Substância simples é qualquer substância formada pelos mesmos compostos, ou seja, ele não tem diferentes compostos. Um exemplo, oxigênio, O2, é basicamente essa ligação aqui. Só há compostos oxigênio. No caso, HCl, já não vai ter, os componentes não vão ter NOx zero, mas nesse caso, todos os NOx aqui vão ser zero para substância simples, que contém o mesmo átomo. Também é o caso do diamante grafite, do carbono grafite, do carbono diamante. Então, vamos para a segunda regra. A segunda regra diz que o NOx de um íon monoatômico, que é isso, monotômico, formado apenas de um átomo, é sempre igual à própria carga, que foi o que a gente viu anteriormente. O magnésio, que está lá no segundo período da tabela periódica, na segunda família da tabela periódica, ele tem carga 2+. Ou seja, o NOx é igual à própria carga formal dele. Mesma coisa acontece com o potássio, com o flúor e assim por diante. Com o bário, ok? Então, existem elementos que apresentam NOx fixo, que é o caso dos metais alcalinos, como eu falei para vocês. Metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, ele tem 2 elétrons de última camada. Alguns metais, como o zinco, a prata, o alumínio, também. É interessante vocês saberem que não precisa decorar essas regras todas. É interessante que a gente faça bastante exercício e isso aqui já vai estar no nosso sangue, tá, pessoal? Então, o NOx do elemento nitrogênio nas substâncias compostas é geralmente 1. No caso, ela vai ser menos 1 quando o outro átomo for mais eletronegativo. No caso, eu tenho aqui HBr, ácido bromídico. No caso, o bromo é muito eletronegativo, ou seja, ele tende a ter uma carga negativa muito forte. Então, o hidrogênio aqui, o NOx dele vai ser mais 1. Nesse caso, o hidrogênio também vai ter carga menos 1. Ok, pessoal? Já no caso, quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, o NOx dele vai ser menos 1, tá? Quando estiver ligado a metal, o NOx do hidrogênio vai ser menos 1. Quinta regra. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos casos, é menos 2. Agora, quando estiver se tratando de um átomo que estiver ligado a um átomo mais eletronegativo, aí o NOx dele vai ser positivo. Ok? Já nos peróxidos, ou seja, quando tiver oxigênio ligado diretamente a outro, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. No caso da água oxigenada. Água oxigenada é mais ou menos assim, a estrutura dela. 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Nesse caso, o NOx de cada oxigênio vai ser menos 1. E lembrando que a soma dos NOx do componente tem que ser igual à carga que está aqui em cima, que nesse caso é 0, aqui nesse caso também é 0. Ok, pessoal? Halogênios. Halogênios são os que estão na família 7A da tabela periódica. Apresentam 7 elétrons de última camada. Então, como eles precisam de um elétron para se tornar estáveis, eles vão ter carga menos 1, NOx menos 1. Por exemplo, o cloro nesse caso vai ter NOx menos 1 e o hidrogênio
mais 1. Ok? A mesma coisa para o bromo, o flúor, todos os elementos halogênios. Ok? Então, como eu falei para vocês adiantei um pouquinho antes, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Nesses casos aqui a gente pode observar. Sempre zero a soma deles. Ok, pessoal? Então, vamos aplicar essas regras através desses dois exemplos. E caso haja dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. E também não deixem de fazer nossa lista, que a gente vai deixar disponível na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, inicialmente, a gente vai obter o NOx do fósforo. Nesse caso, do ácido fosfórico, na verdade. A gente quer saber o NOx desse composto, sabendo o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Então, basicamente, como eu tenho 3 átomos de hidrogênio, eu posso multiplicar aqui 3 vezes o NOx do hidrogênio, que é mais 1, somado com o NOx do fósforo. Eu tenho quantos fósforos? Só um. Aqui, quando não tem nada, subentende-se que seja 1. Que eu vou chamar de x, ou 1x se preferir, 1 vezes x. Mas eu tenho 4 oxigênios nesse caso, então eu vou colocar o 4 aqui na frente, vezes o NOx do oxigênio, que aqui é 2. Menos 2. Tudo isso tem que ser igual à carga disso aqui, que aqui é 0. Quando não tiver nada, subentende-se que seja 0, tá, pessoal? Então, 3 vezes 1 vai ser igual a 3, mais 1 vezes x vai ser igual a x, e 4 vezes menos 2 vai ser igual a menos 8. Lembre-se, multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Efetuando essa soma, 3 menos 8 vai ser igual a menos 5. Eu passando o 5 para o outro lado, eu vou ficar com o x igual a 5. Então, nesse caso, o número de oxidação do fósforo é igual a 5. Agora, já para esse caso, a determinação do NOx do cromo é muito parecido com o que a gente fez, tá, pessoal? Basicamente, eu tenho 2 átomos de potássio, então no caso vou colocar o 2 aqui, multiplicado pelo NOx de potássio, que é mais 1, somado com a quantidade de cromo, aqui que são 2 nesse caso, 2 vezes o NOx do cromo que eu quero saber, que é x. Tudo isso somado com 7 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 1. Tudo isso vai ser igual à carga que está aqui. Como não tem nada, subentende-se que seja 0, tá, pessoal? Então, isso vai dar igual a 2 vezes 1, vai ser igual a 2. 2 vezes x vai ser igual a 2x. 7 vezes menos 1 vai ser menos 7. Tudo isso vai ser igual a 0. Então, quando a gente soma os semelhantes, no caso 2 menos 7 vai dar igual a 2x menos 5. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, quando a gente passa o 5 para o outro lado, a gente vai obter x igual a 5. Quando a gente passa o 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ele vai ficar o x igual a 5 sobre 2. Então, esse é o valor do nosso NOx. Ok, pessoal? Então, agradeço por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, assim como eu falei. Se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações, tá, pessoal? Muito obrigado.